Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Débora. Obrigado por nos reunirmos essa tarde aqui com vocês para discutir um tema que está, digamos, no topo da agenda brasileira neste momento e já há muitos anos, né? Que é o Bolsa Família, criado 18 anos atrás, em decorrência da unificação de um conjunto de programas pré-existentes, criados na sua maioria no governo Fernando Henrique Cardoso. Nosso propósito hoje aqui é entender, né? Não é necessariamente tomar partido, mas é entender a evolução do programa Bolsa Família neste período, que mudanças, por que mudanças ele está passando agora que ele está sendo nominalmente, pelo menos, encerrado, do que se trata o Auxílio Brasil, quais são os méritos e os deméritos dessa mudança, e também como que se enquadram, ou como que se enquadra este programa específico de transferência de renda num conjunto mais amplo de programas de seguro social que estão no centro da agenda do debate, não apenas do Brasil, mas no mundo, se não no mundo como um todo, nas principais democracias do mundo, discussão que já vinha de antes e que se aguçou com a pandemia. Para fazer essa discussão conosco hoje, nós temos dois jovens, mas experientes pesquisadores. Eu começo pela Débora Freire, que é doutora em economia e professora e pesquisadora do Centro de Planejamento e Desenvolvimento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, centro este mais conhecido como CEDEPLAR, conhecido por muitos por CEDEPLAR, enfim, que já tem uma longa história na produção de trabalhos de pesquisa empírica nas ciências sociais em geral e na economia em particular. Também aqui conosco hoje o Vinícius Botelho, que é doutorando em economia pelo INSPER, mas que no momento se encontra em Brasília, onde atuou no período de 2017 a 2020, como secretário nacional de Inclusão Social e Produtiva no Ministério do Desenvolvimento Social, e foi também pesquisador da FGV, além de consultor de organismos multilaterais, sempre nesta área das políticas sociais e dos programas de transferência de renda. Então, sem mais delongas, eu vou pedir aqui para que nós façamos aqui o crédito devido às empresas que apoiam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Queria agradecer a cada uma e a todas elas pelo apoio, sem o qual nós não poderíamos fazer os eventos que temos feito, com a frequência que temos feito e, creio, com a qualidade que temos feito. Então, mais uma vez, muito obrigado. Conforme combinamos, 15 minutos para a exposição de cada um, começando pela Débora, depois passamos para o Vinícius, e aí depois a gente conduz aqui uma conversa em que vocês são os personagens principais, eu sou o coadjuvante, e o público também poderá fazer perguntas aqui, mandando perguntas pelo bate-papo. Débora, a palavra é sua. A primeira questão que, vou começar minha apresentação pela pergunta desse seminário, do Bolsa Família, Auxílio Brasil, política de Estado ou política eleitoral. Só minimizar aqui. Eu vou começar minha apresentação pela conclusão, pela resposta a essa pergunta. E a minha conclusão a respeito dessa pergunta é que políticas de transferência de renda são políticas de Estado. Eu acho que mais do que nunca, após vários anos em que a gente teve, de fato, muito diálogo, muito debate a respeito das políticas de transferência de renda, e a partir da experiência, quando a gente olha para trás, a partir da experiência que a gente tem com o Bolsa Família, a gente pode dizer que sim, que as políticas de transferência de renda são políticas de Estado e devem ser pensadas como tal. E, nesse sentido, eu acredito que um problema que a gente não enfrentou ao longo dos anos foi, de fato, de não constitucionalizar o Bolsa Família. Ou seja, a gente precisava ter tratado, de fato, o Bolsa Família como política de Estado e ter, de fato, colocado o Bolsa Família na Constituição, assim como as regras de reajuste, as regras de atualização do benefício. Isso por quê? Porque, para mim, o problema não está nas políticas de transferência de renda, visto que eu vou apresentar aqui hoje, ou seja, uma série de estudos, uma série de
literatura que nos mostra os impactos positivos das políticas de transferência de renda, especificamente para o Brasil, do Bolsa Família. Quando a gente avalia, né, a gente não precisa ir na literatura econômica, a gente pode olhar para trás e pensar e observar alguns dos impactos que o programa trouxe, e a gente pode dizer que sim, esse programa trouxe, de fato, muitos impactos positivos e benefícios para as famílias brasileiras, mas também para a economia, como eu vou mostrar aqui. Só que a grande questão dessa discussão é que o problema, né, ele não está nas políticas de transferência de renda, mas no seu desenho, nas suas regras e nas características e estabilidade do programa. Então, eu acho que a resposta a essa pergunta, que eu vou novamente repetir, é que sim, é um programa de Estado. Eu acho que com a pandemia, principalmente, várias economias do mundo viram a importância de ter um programa de transferência de renda, de ter um arcabouço institucional, administrativo, que permita realizar transferências de renda, como a gente tem. E mais do que nunca, nós vamos precisar de transferências de renda para lidar com toda essa situação que a gente vai enfrentar, que a gente enfrenta no Brasil hoje, mas a gente precisa estar muito atento ao desenho do programa, às regras, às características e à estabilidade do programa. Estabilidade no sentido de que o programa ele deve ser estável, ele não deve estar à mercê das diferentes ideologias de governo, né? E características no sentido de financiamento, características no sentido de regras em relação ao programa, que são muito importantes para o seu sucesso. A estabilidade também está relacionada à previsibilidade das famílias em relação ao benefício. O Bolsa Família, ele tinha a grande vantagem de ser um programa simples, né? Ele tem a grande vantagem, estou falando no passado, porque oficialmente, né, ele acabou. Ele tinha a grande vantagem de ser um programa relativamente simples, de relativa fácil administração, e agora a gente está discutindo e está implementando um outro programa, está substituindo o Bolsa Família por um outro programa que a gente não conhece muito bem as características, e ainda que, ao que parece, por ser um programa muito fragmentado, é um programa que vai trazer questões administrativas muito complexas. Então, vou apresentar aqui o que eu tenho para dizer para vocês hoje sobre o Bolsa Família e depois algumas características do Auxílio Brasil que, na minha concepção, não são desejáveis. E aí eu vou trazer um pouco de resultados dos nossos trabalhos também para rechear esse debate que eu trouxe para vocês hoje. Então, basicamente, o que eu tenho para falar é que justiça social, essa conclusão de que programas de transferência de renda devem ser políticas de Estado e devem ser pensadas como tal, ela está baseada nos resultados de vários dos nossos trabalhos aqui, que têm apontado que justiça social é boa tanto para o social quanto para a economia. Quando a gente está falando de transferência de renda, muitas vezes a visão sobre a transferência de renda ela é apenas no social, ou seja, o que já é muito importante. A gente precisa, de fato, lidar com a pobreza, a gente precisa, de fato, lidar com a desigualdade e com as mazelas que esses problemas trazem. Mas transferência de renda também tem outros impactos que a gente deve avaliar quando a gente está falando de um programa de Estado. Então, basicamente, o que eu vou discutir aqui, o Bolsa Família, o que a literatura diz a respeito do programa, e o Bolsa Família e a economia, eu trago essa pergunta para trazer um pouquinho da contribuição dos nossos trabalhos, que a gente vem desenvolvendo aqui ao longo dos anos, e vou discutir um pouquinho o que o Bolsa Família não estava dando conta nos últimos anos, né? O que estava acontecendo. Vou trazer uma reflexão sobre o auxílio emergencial, como, de fato, um novo debate que o auxílio emergencial trouxe, como o uso das transferências de renda como um pilar de política fiscal. Vou falar um pouquinho sobre o caminho que não foi tomado em relação à ampliação do Bolsa Família. Eu acredito que as formas de enfrentamento dessa questão da transferência de renda, ela tinha um caminho muito mais simples, a gente precisava ampliar a transferência de renda, não tem o que fazer, né, principalmente depois da pandemia, mas a gente já precisava ampliar o programa desde 2015, mas existiam outros caminhos que não esse que foi tomado na minha concepção, e aí vou trazer uma reflexão sobre os problemas do Auxílio Brasil em relação ao que eu acredito que sejam, de fato, os problemas. Bolsa Família, os benefícios cresceram bastante, né, de 2004 a 2014, então a gente tem todo um processo de crescimento do programa, o programa ele se expandiu ao longo dos anos 2000, então
É um programa que unifica algumas medidas que eram fragmentadas, então ele unifica essas medidas e vai ser um programa de transferência de renda, um programa de transferência condicional de renda, condicionada a questões de saúde e educação das crianças, né? Por isso que a gente chama de programa condicional, e as transferências cresceram muito ao longo dos anos, então teve uma expansão muito sólida do programa ao longo dos anos 2000. Essas políticas de transferência de renda, né, elas ganharam muito popularidade na América Latina nos anos 2000. A gente teve o programa Oportunidades no México, o Chile Solidário e o Bolsa Família no Brasil. E a gente pode dizer que o Bolsa Família ele é um expoente de muito sucesso entre esses programas e é, de fato, um programa de sucesso internacional. E o que a gente tem na literatura? A gente tem uma literatura muito ampla sobre o Bolsa Família. Mas eu quero ressaltar duas questões principais. No começo do Bolsa Família, era muito discutido e a gente tinha, de fato, pode-se dizer como um preconceito, no sentido estrito da palavra, que o Bolsa Família iria incentivar a fecundidade, né, das beneficiárias, ou seja, iria incentivar o número de filhos, fazendo com que as beneficiárias tivessem mais filhos para receber um valor maior, e que ele teria efeito sobre o mercado de trabalho em relação ao que a gente chama de efeito preguiça. A pessoa vai ganhar dinheiro, não vai precisar mais, né, não vai ter incentivo para ofertar sua mão de obra, não vai ter incentivo para trabalhar. E o que a gente tem em relação a esses dois efeitos, né, em relação ao que a gente tem de estudo na literatura, é que os estudos apontam exatamente o contrário. Então, hoje se sabe, por meio de evidências empíricas, que o Bolsa Família não teve efeito, o chamado efeito preguiça, ou seja, não exerceu esse tipo de efeito no mercado de trabalho. Muito pelo contrário, vários estudos mostram que o Bolsa Família ele teve um efeito de aquecimento no mercado de trabalho. Um estudo muito recente até encontrou efeitos na formalização do mercado de trabalho. E o Bolsa Família também não teve esse efeito sobre o número de filhos. Muito pelo contrário. Os estudos também mostram que as beneficiárias acabaram, né? O efeito que se encontra é que elas tiveram menos filhos, as beneficiárias tiveram menos filhos, ou seja, totalmente o contrário em relação a esses dois efeitos que a gente, né, que muito se discutia que potencialmente o programa poderia exercer. Para além disso, a gente tem uma série de estudos que mostram o efeito do programa na saúde e na educação das famílias atendidas. As famílias, né, em termos de uma melhora na saúde, uma melhora na taxa de evasão escolar, uma melhora na matrícula e assim por diante. Ou seja, dois objetivos do programa, né, já que o programa ele era condicional ao acompanhamento da saúde das crianças e a frequência escolar. Então, dois dos seus objetivos muito bem atendidos quando a gente avalia, de fato, as referências, né, na literatura. Condições de vida da população, melhores condições de moradia, melhores condições de habitação, melhores condições de transporte, assim por diante, por conta, né, do benefício. Avaliação nutricional, acho que essa evidência, ela vem bem a calhar, né, no momento. Não sei se vocês viram, ontem saiu uma reportagem desoladora, muito difícil de ser lida, a respeito das crianças, né, que estão passando fome, estão indo para a escola e passando mal, desmaiando na escola porque não têm acesso à alimentação adequada, estão passando fome. O Bolsa Família, pelos estudos que a gente tem, pelas evidências, ele teve efeito na avaliação nutricional das crianças, então reduziu a mortalidade infantil e resolveu um problema que era, de fato, as condições precárias em termos da alimentação de crianças. E aí, de fato, esse é um resultado muito importante que a gente tem que ressaltar, principalmente nesse momento em que a gente tem essa reversão, né, da desigualdade, essa reversão da fome, essa volta do problema da fome, e a importância desse tipo de programa na própria educação das crianças, na capacidade de absorver, né, ensinamentos, da capacidade de aprendizado, exatamente porque a criança com fome não aprende. Então, acho que esse é, de fato, um benefício que o programa trouxe ao longo do tempo, muito importante, e que é comprovado por meio das evidências empíricas. E aí a gente tem também os efeitos do Bolsa Família na desigualdade. O que a gente tem de impactos empíricos? A gente tem que, a pleno consenso, que o Bolsa Família ele foi uma das fontes de queda na desigualdade. Ele teve impacto na queda da desigualdade, né, ao longo dos anos 2000. Já em relação aos impactos macroeconômicos, e aí, o Bolsa Família ele gera crescimento do PIB, não gera?
A primeira questão a ser discutida é que o Bolsa Família não foi criado para isso, né? Ele é uma política social, não tinha, de fato, essa intenção de ser uma política de crescimento. Mas a gente também não tem consenso, alguns trabalhos se propuseram a mensurar isso, e o Bolsa Família gera crescimento econômico, não gera, e a gente não tem tanto consenso em relação a esse efeito na literatura. E aí eu trago um pouquinho dos nossos trabalhos aqui, da contribuição dos nossos trabalhos em relação ao Bolsa Família. O que a gente estudou? A gente procurou estudar os efeitos estruturais do Bolsa Família. Então, saindo um pouco desses aspectos mais microeconômicos, a gente procurou entender como que o Bolsa Família, né, uma vez que ele é um programa de transferência de renda, e a gente pode expandir isso para essa ideia, né, de programas de transferência de renda, como eles afetam, como que esses programas afetam o consumo das famílias e, consequentemente, a produção, os setores, a remuneração dos setores e assim por diante. Ou seja, uma série de efeitos estruturais que um programa desse tipo também exerce. E aí, o que a gente encontrou? A gente encontrou que a proteção social via transferência de renda, e aí, no caso, o Bolsa Família, ela beneficia as pessoas que recebem as transferências, obviamente, elas estão recebendo recursos, mas também aquelas pessoas que não recebem. Por quê? Pelos efeitos indiretos que esse tipo de programa tem na economia. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Além disso, nós também temos de resultados que os programas de transferência de renda, eles desconcentram a renda do trabalho, auxiliando, de fato, né, a uma engrenagem econômica mais distributiva no que compete à renda do trabalho. Ou seja, seria um efeito endógeno do programa. Vou explicar um pouquinho sobre isso. Os impactos do Bolsa Família, o que a gente tem? Aqui a gente estudou o Bolsa Família de 2009 a 2015, o crescimento das transferências do Bolsa Família, e esse daqui são os impactos. Então, vamos focar aqui em 2015. O que a gente fez? A gente usa modelos de simulação e a gente tirou o programa da economia. Então, o que teria acontecido se a gente tirasse o programa da economia? Aqui eu analiso o efeito contrário, né? Então, já que eu tenho o efeito da retirada, eu posso analisar qual é o efeito do Bolsa Família na economia. E aí a gente observa que, em relação à renda das famílias, nós temos 10 classes de renda aqui, classe mais baixa, de 0 a 1 salário mínimo, a classe mais alta, acima de 30 salários mínimos. O que a gente tem aqui é que o programa tem efeito bastante proeminente na renda de quem recebe a transferência, obviamente, pelo efeito direto, né? As pessoas que estão nessa classe estão recebendo a transferência, mas tem efeito também na renda das famílias que não recebem, exatamente por esses vazamentos. A família que recebe a transferência, ela vai consumir, são famílias que consomem a maior parte da renda. Uma vez que elas vão consumir, elas têm um padrão de consumo específico, então elas vão consumir mais alimentos, vestuário, transporte, moradia, né? E assim por diante, vão pagar a conta de luz. E aí a gente tem uma série de efeitos espraiados pela economia, exatamente porque esse maior consumo gera, de fato, uma maior demanda, então gera um efeito assimétrico nos setores, visto que os setores eles vão responder a essa maior demanda. Esses setores vão produzir, vão contratar mão de obra, vão pagar salários, vão remunerar capital, e aí a gente tem que quem detém essa renda do sistema produtivo, da economia, é a população que está nas classes, né, do meio para cima, principalmente. E aí a gente tem esse efeito que vaza para essas famílias, que é o efeito indireto do programa. E aí a gente pode avaliar também qual é o efeito no índice de Gini. O que a gente observa aqui? Aqui é aquela segunda conclusão que eu trouxe. O programa ele tem efeito na desconcentração da renda total, ou seja, se eu comparo o cenário com o Bolsa Família e sem o Bolsa Família, ele exerce um efeito de redução da desigualdade, e esse efeito é principalmente pela redução da desigualdade das transferências do governo. Vamos lembrar que as transferências do governo elas são uma fonte de renda das famílias, né? A maior parte dessas transferências são aposentadorias, né? São benefícios previdenciários. E o Bolsa Família, por ser uma transferência focalizada nos mais pobres, ele vai ter esse efeito de desconcentrar o Gini das transferências do governo. Mas também ele tem esse efeito aqui, que é desconcentrar a renda do trabalho, exatamente por esse efeito que ele exerce na produção. Uma vez que o consumo das famílias ele é heterogêneo e as famílias mais pobres elas têm um consumo específico, a gente vai incentivar uma série de setores que são menos concentradores de renda com a política. Então, o que a gente observa é que, quando a gente avalia o efeito líquido aqui do programa, o que aconteceu com o efeito do programa na renda do trabalho? Como eu disse, a renda do trabalho vai crescer por conta do programa, por conta desse efeito, mas esse efeito é muito maior para as classes mais baixas do que para as classes mais altas. Isso aqui é puramente a renda do trabalho. Então, com isso, a gente observa, de fato, esse efeito de desconcentração na renda do trabalho.
Por que isso aconteceu no período, né? Por que a renda das famílias, por conta do programa, a renda das famílias, a renda do trabalho cresceu mais que a renda do trabalho das famílias mais pobres cresceu mais do que a das famílias mais ricas. Exatamente por conta desse efeito aqui, que é esse efeito setorial diferenciado desse tipo de programa. Isso daqui é a participação dos setores, os setores estão agregados, e aí a gente tem agricultura, indústria ativa, indústria alimentícia, e assim por diante, até chegar lá nos serviços. E o que a gente observa é que esse tipo de programa, ele tem esse efeito de reconfiguração, né, na estrutura produtiva. Obviamente, é um efeito pequeno, porque o programa é pequeno, mas o que a gente observa é que setores de commodities perdem um pouco de participação. Por quê? Porque os setores mais estimulados, com o maior consumo das famílias mais pobres, são exatamente os setores alimentícios, os setores de indústria durável e os setores de serviços. Esses setores, principalmente o setor de serviços, ele emprega muita mão de obra menos qualificada, exatamente a mão de obra que está mais ociosa agora, que tem sofrido mais com desemprego. Ao empregar a mão de obra menos qualificada, com menos anos de escolaridade, a gente desconcentra a renda do trabalho, exatamente porque essa mão de obra, né, o impacto maior vai ser na mão de obra com menor escolaridade, e a gente, de fato, gera mais renda para esse tipo de trabalhador. Então, existe esse efeito endógeno do programa no próprio mercado de trabalho, na forma, né, na apropriação dos rendimentos gerados na economia. E aí, o que é o problema? O que o Bolsa Família não dava conta? O Bolsa Família é um programa excelente, tinha condicionalidades muito boas, mas ele não dava conta, pelo que ficou muito explícito isso, de lidar com as crises. Isso por quê? O que a gente passou a observar a partir de 2014? Por uma série de fatores, a desigualdade cresceu, não só, né, por conta do Bolsa Família, mas a desigualdade cresceu basicamente por conta da crise econômica que a gente passa a enfrentar a partir de 2014, 2015. E aí o que a gente tem é que a desigualdade cresceu basicamente pelo aumento do desemprego e o Bolsa Família não foi capaz de acomodar essas famílias, essas novas famílias que passaram agora a ser elegíveis para o programa, né? Famílias pobres que perderam renda. E aí o Bolsa Família não conseguia lidar com essa nova dinâmica do mercado de trabalho, esse crescimento da informalidade a partir, principalmente, de 2014, esse crescimento desse tipo de renda, dessas ocupações que a gente pode chamar de uberizadas, né? Com renda mais volátil. E aí o Bolsa Família não estava conseguindo lidar com isso. Não estava conseguindo lidar com isso exatamente porque é um programa que ocupa 0,5% do PIB. É um programa pequeno que já fazia muito, de fato, pelo seu tamanho, pelo seu valor. Aqui o que a gente tem é o impacto de crises, ou seja, de queda no emprego nas famílias de forma heterogênea, ou seja, o quanto que uma recessão, uma crise, ela vai impactar as famílias. O que a gente observa aqui? As famílias mais pobres são, em geral, 20% mais impactadas, tem um impacto médio 20% maior do que o impacto médio na economia. Esse gráfico mostra basicamente que, nas crises, as famílias mais pobres vão sofrer mais com o desemprego e, consequentemente, com a redução da renda e com os efeitos da crise. E aí, o que a gente tem o que a gente pode pensar a esse respeito? O Bolsa Família passou a ser muito pequeno, o Bolsa Família já estava há alguns anos sem atualização, né, tanto dos seus valores e principalmente em relação à inflação. Então, os benefícios precisavam ser atualizados, a linha de pobreza precisava ser atualizada, porque a gente empobreceu de 2015 para cá. E isso acabou não acontecendo. E aí, aqui, 2020, chega a pandemia, né, vai arrasar com muita coisa, e aí a gente tem o auxílio emergencial como medida que foi tomada na pandemia para lidar com a crise, para manter as pessoas em casa e para ser uma política social de mitigação, de amparo, né, da questão social naquele momento. O que a gente observa é que o auxílio emergencial foi uma política extremamente importante para resguardar a renda dos mais pobres. A gente consegue observar aqui o efeito, né, do programa na renda dos mais pobres, ou seja, aqui nesse caso, nós tiramos o auxílio emergencial de 2020, novamente com o modelo de simulação, né? A gente tirou o auxílio para ver qual é o efeito na economia, nas famílias. Sem o auxílio, né, a gente tem que a família mais pobre aqui teria uma queda de renda extremamente abrupta e, obviamente, foi um programa, né, o volume do programa foi muito expressivo, foi um programa muito caro, mas que, de fato, teve um impacto muito importante de resguardar a renda de quem era mais vulnerável ali naquele momento, mas também teve esse impacto exatamente por conta dos seus efeitos de mitigar a crise, de mitigar a queda do PIB.
eu mostro isso exatamente aqui. Tentando passar de forma mais rápida, porque provavelmente meu tempo já estourou, sem o auxílio emergencial, o PIB, segundo as nossas projeções, o PIB teria caído 3 pontos percentuais a mais em 2020. Então, a gente teve uma queda de 4,1% em 2020 do PIB. Sem o auxílio emergencial, a gente teria uma queda de 7%. Então, é um impacto muito expressivo que nos leva a pensar que esse tipo que o nosso programa de transferência, ele deve ser capaz de expandir nas crises e depois desinflar. Exatamente por quê? Porque como que a gente enfrentava a crise antes da pandemia? Como que a gente enfrentava as recessões? Basicamente com subsídios, com redução de impostos, com isenções e assim por diante. Era, né, a receita de política fiscal contracíclica que a gente usava. Na pandemia, foi a primeira vez que a gente focalizou diretamente as famílias com transferências. E, pelo que os nossos resultados mostram, a gente teve um efeito muito importante. Então, o Marcelo Medeiros, por exemplo, tem falado muito dessa necessidade de se construir um fundo, né, de a gente ter um fundo para que a gente possa financiar a expansão de transferências nos períodos de crise, né, nas próximas crises que virão, seja a crise climática, seja uma nova pandemia, seja alguma recessão, né, eventual, exatamente para que a gente consiga que o nosso programa de transferência ele consiga lidar com a crise e, consequentemente, com o maior número de pobres, desempregados que as crises trazem. Então, isso é muito importante para ser pensado para o programa de transferência. E aí, já estou finalizando, o que foi a questão, né? O que a gente pode dizer? Qual foi o caminho não tomado para a ampliação do Bolsa Família? Porque, a meu ver, era muito simples o que a gente tinha que fazer depois do auxílio emergencial. Obviamente, o auxílio emergencial era uma política emergencial, não existem condições para se pagar o auxílio emergencial, né? Ele foi financiado com endividamento, e a gente tinha que pensar um programa, até mesmo para estar dentro das nossas regras fiscais, um programa com financiamento, um programa sustentável, né? Que não implicasse aumento do endividamento. Isso estava muito explícito o que a gente podia fazer, né? Exatamente por quê? Porque a gente tem toda uma discussão tributária que é muito relevante no Brasil, que precisa ser enfrentada, ao passo que a gente tinha um esgotamento da capacidade do Bolsa Família naquele tamanho que ele estava. Então, nesse estudo, o que a gente avaliou? Quais seriam os impactos macroeconômicos de uma política de renda permanente que fosse mais ampla que o Bolsa Família, e nesse caso a gente trouxe a gente expandiu a política para 30% para os 30% mais pobres, ou seja, seria 2 vezes o Bolsa Família, tá? A gente financiava essa política com uma maior tributação dos mais ricos. Essa tributação viria de onde? Da tributação de dividendos, que nós temos isentos, da ampliação de faixa do imposto de renda de pessoa física. E aí, o que a gente tem é que os impactos dessa política fiscalmente neutra seriam positivos no PIB, no consumo das famílias, no investimento, com impacto marginalmente negativo na balança comercial e com impactos positivos no emprego e até mesmo do ponto de vista da arrecadação. Então, o que a gente tem, e aí, para além disso, impactos positivos na renda das famílias, ou seja, na renda dos mais pobres, basicamente quem precisa ser amparado nesse momento, ao passo que a gente também teria impactos positivos em quem não receberia, em quem não está nos 30% mais pobres. Tem impacto negativo? Tem, quem vai ser mais tributado, obviamente, né? Basicamente, H10 e H11 aqui, as famílias lá do topo da distribuição. Só que o que a gente observa? Isso daqui é o efeito de curto prazo azul, o efeito de longo prazo é o laranja. A gente observa que o efeito no longo prazo, ele reduz, o efeito negativo, ele se reduz, exatamente por conta dos impactos desse tipo de política na economia, dos impactos positivos na economia, e aí isso gera renda também para as classes mais altas. Então, a gente tem uma mitigação desse efeito negativo do aumento da tributação nessas classes. E aí vem o Auxílio Brasil, ou seja, a gente não tomou um caminho que poderia ser mais seguro, aproveitando o que a gente já tinha de proteção social, que é bem estabelecida, que é um sucesso, de fato, mundial, e a gente optou, né, na verdade, o governo optou por acabar com o Bolsa Família, nesse caso, e lançar o Auxílio Brasil. Os problemas do Auxílio Brasil, na minha concepção, é mais do que ser um programa caça-voto, exatamente porque a gente precisa de ampliar a proteção social nesse momento. É que, na minha concepção, é um programa inadequado e com nuances ideológicas e não técnicas sobre assistência social no Brasil. Primeiro, principal problema, valores não definidos e montante no orçamento não definido. Isso é um problema, de fato, a gente não sabe de que número que a gente está falando, né, em relação a montante.
Fatiamento da parcela permanente e temporária, eles fizeram isso daqui para lidar com a lei de responsabilidade fiscal, né, e com o teto de gastos, mas aí a gente tem um problema de imprevisibilidade muito séria, exatamente porque já está acontecendo agora, as famílias estão totalmente... a gente não tem previsibilidade do ponto de vista das famílias, se vão receber, quem vai receber, quem não vai, e o programa, por ter essa fatia temporária, que é até final de 2022, o que é de fato muito estranho também, né? Exatamente porque é o ano eleitoral, isso faz com que a gente tenha problemas, possa ter problemas em 2023, exatamente porque um potencial novo governo ou, né, o próprio governo, ele vai ter que lidar com essa situação de novo lá em 2023, então a gente não tem uma política permanente que possa ser pensada como permanente, além do fato de que as famílias não vão saber se vão receber, etc. Ou seja, vão ter, de fato, uma insegurança muito expressiva. Defasagens das linhas de pobreza e extrema pobreza. Há poucos dias atrás, eles lançaram qual vai ser a correção, né? Mas a correção foi defasada, não cobre a inflação. Então, a gente está com linhas de pobreza e extrema pobreza defasadas em relação à inflação. Os penduricalhos, exatamente, ou seja, qual que é o problema do penduricalho? Por mais que a gente tenha méritos de programas, como, por exemplo, ele tem né, a ideia do voucher, creche, de fazer, de fato, esses convênios com creches para que as mães, né, possam deixar as crianças na creche, receber um auxílio, na verdade, a creche receber um auxílio para isso, o incentivo aos esportes, ou seja, um benefício para crianças que se destacarem nos esportes, e assim por diante. Por mais que a gente possa discutir os méritos de alguns desses elementos, e alguns têm, sim, méritos, a gente tem que discutir a questão principal, que é o potencial esvaziamento dos recursos do objetivo principal do programa, que é reduzir pobreza e extrema pobreza. Não, está até errado aqui, vocês me desculpem. Uma vez que a gente cria muitos penduricalhos, a gente torna a administração mais difícil e a gente corre o risco de esvaziar o objetivo principal. A ausência de condicionalidades, não sabemos muito bem quais vão ser as condicionalidades. O governo, por exemplo, já disse que vacinação não vai ser uma condicionalidade. Isso é um passo atrás enorme na nossa política de transferência social. Vamos lembrar que saúde, né, acompanhamento de então, significa que aquele programa está sendo usado para aumentar a produtividade da economia, exatamente porque crianças que cuidam mais da saúde, crianças que que vão mais à escola e que têm a sua saúde acompanhada, vão se tornar potencialmente adultos mais produtivos. E aí a gente, de fato, fere um princípio enorme quando a gente simplesmente deixa que nuances ideológicas tomem lugar na discussão da política social. E aí, por último, essa questão das nuances ideológicas, como, por exemplo, um incentivo, um bônus para quem conseguir emprego formal. Isso vai contra as evidências. As evidências não mostram que o programa desincentiva o trabalho formal. E, além de tudo, a gente acaba por discutir o princípio da política. Se a política é deixar as famílias menos vulneráveis, ou seja, de fato, reduzir a pobreza, reduzir a vulnerabilidade social, uma pessoa, uma família que tiver, de fato, que conseguir emprego formal, ela não vai precisar mais do benefício, e aí ela vai acabar recebendo mais do que as outras. Ou seja, problemas que, na minha concepção, são problemas técnicos em relação ao Auxílio Brasil que precisam ser discutidos. Então, basicamente, minha conclusão é que políticas de transferência de renda são políticas de Estado, devem ser pensadas como tal. Acho que a gente vai precisar pensar muito, a partir de 2023, na reconstrução da nossa proteção social de forma justa e de forma eficiente também, exatamente para que a gente consiga mitigar alguns dos problemas que todo esse imbróglio tem trazido em relação agora, né, ao Bolsa Família e ao Auxílio Brasil. Obrigada, gente. Eu vou agora compartilhar aqui a minha apresentação. Agora, imagino que vocês já consigam perfeitamente. E queria abrir a apresentação comentando um pouco a respeito dos diferentes papéis que programas de transferência de renda podem ter. A gente, quando esses programas começaram a ser, foram testados e depois implementados em diversos países, os objetivos principais estavam muito associados a combate à pobreza e superação intergeracional da pobreza. Mas a verdade é que a literatura acadêmica, e a Débora mostrou vários estudos aqui para o Brasil, a gente também tem evidência de que na literatura internacional, programas de transferência ao redor do mundo geraram
impactos muito positivos em diversos aspectos não antecipados, além de todos aqueles que já foram mencionados. A gente tem impactos até mesmo em violência, em uma série de variáveis nas quais inicialmente não se imaginava que o impacto fosse ser tão significativo. A gente tem também a questão de suporte à primeira infância, que foi algo que ganhou, uma discussão que tem ganhado protagonismo no Brasil, e por conta do fato de a proteção social estar mudando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, também se discute em que medida esses programas podem vir a ampliar a rede de proteção social num mundo que está em processo de transformação, com maior tecnologia, mudanças permanentes no mercado de trabalho, etc. Programas de transferência de renda também podem ser pensados pelo viés de uma política anticíclica, né? Momentos de recessão, a gente sabe que a propensão a consumir dos recursos voltados às famílias mais pobres é muito maior, então, do que a propensão média a consumir da economia. Então, esses recursos eles acabam gerando uma série de impactos econômicos positivos na economia, como a Débora mostrou. Eu vou focar bastante na questão do combate à pobreza, e um pouquinho na questão da superação definitiva da pobreza, superação intergeracional da pobreza, logo em seguida. Antes, né, de a gente discutir transferência de renda, queria também pontuar que os programas de transferência de renda fizeram sucesso basicamente por dois motivos. O primeiro, impacto positivo em tudo. Segundo, facilmente replicáveis. Então, a transferência de renda hoje é adotada por uma quantidade bastante grande de países ao redor do mundo. Está uma base de dados internacional do Banco Mundial chamada Aspire, que monitora isso. Mas o grande desafio na transferência de renda, na verdade, é a identificação e cadastramento das famílias. Então, a base da transferência de renda, que é algo do que a gente fala pouco, é o cadastro único de programas sociais. E nesse ponto, essa é uma das grandes inovações do Brasil, por assim dizer. O cadastro único ele é um cadastro autodeclaratório, com checagem de rendimentos formais, mas basicamente qualquer família, qualquer pessoa que se considere, que acredite que possa ser beneficiário de um dos mais de 20 programas sociais que usam as informações do cadastro único, pode se dirigir a um posto de cadastramento, prover sua informação e se tornar elegível ou não um programa social. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem uma estrutura tão ousada. Na maior parte dos países onde você vê programas de transferência de renda, geralmente tem algum tipo de modelo estatístico para tentar identificar quem é pobre, quem não é. Esses modelos têm uma incerteza gigantesca, então eles acabam gerando muito erro de inclusão, muito erro de exclusão. O Brasil tem uma estrutura que é mais leve do ponto de vista burocrático, embora, obviamente, tem custos de manter esse posto de atendimento, mas é mais leve do ponto de vista burocrático e é um dos melhores desempenhos do mundo. Então, o coração dos resultados do Bolsa Família está muito vinculado ao cadastro único, que tem a inovação de ser uma base de dados familiar. Então, nós não estamos discutindo pobreza no nível individual mais, nós estamos discutindo trabalhadores de baixa renda, nós estamos discutindo famílias de baixo rendimento. E essas coisas, embora estejam relacionadas, são distintas. O cadastro único nos permite isso. Então, vários programas que foram pensados nas últimas décadas, que para serem voltados para a população mais pobre, focaram nos trabalhadores de baixo rendimento, hoje poderiam focar nas famílias de baixa renda, com rendas formais ou informais, porque o cadastro único permite a caracterização da família, inclusive com relação ao rendimento informal. Então, ele tem essa riqueza de informações e ele é a base do processo de transferência de renda. O restante é pagamento de benefício e estrutura de benefício, é a regrinha que a gente cria para dizer que recurso vai para onde. E mais de 20 programas sociais utilizam o cadastro único, para dar exemplo de dois muito grandes, o benefício de prestação continuada e o programa Bolsa Família. Né? Então, aí, ano passado, há 2 anos, o volume de recursos desses programas era de 90 bilhões de reais. Então, a gente está falando aí de programas bastante relevantes para a política social que se alimentam do cadastro único. Rapidamente, transferência de renda, Auxílio Brasil. Então, o Auxílio Brasil, eu não gosto muito da ideia de pensar que ele seja um novo Bolsa Família, porque, na verdade, quer dizer, do conjunto de benefícios do Bolsa Família, a gente pensa Bolsa Família, mas, na verdade, o Bolsa Família são 4 benefícios. Benefício básico, variável, variável jovem e superação da extrema pobreza. Né? Então, o benefício básico eram R$ 89 para as famílias em extrema pobreza, o variável era 41 para quem tivesse criança, o jovem dava, se não me engano, 48 se tivesse jovem de 16 ou 17 anos no ensino médio, e o benefício de superação da extrema pobreza, que pegava a renda familiar declarada pela família no CadÚnico, no cadastro único,
subtraía os benefício básico, variável e variável jovem. E caso a renda dessa família ficasse abaixo de R$100, completava-se a renda, ficasse abaixo de R$89 antes, agora é 100, completava-se a renda até 89, agora completa-se a renda até 100. Então, o Auxílio Brasil, na verdade, pegou esses 4 benefícios e transformou em 3. Extinguiu o benefício básico, o que foi várias outras propostas em tramitação já de reformulação do Bolsa Família já extinguiu um benefício básico dos mais diferentes espectros, porque ele tem uma sobreposição grande em relação ao benefício de superação da extrema pobreza, e o benefício de superação da extrema pobreza ele completa a renda familiar, então ele é mais efetivo por esse ponto. E eles mudam a estrutura de benefícios variáveis. O benefício variável era limitado a 5 por família, o variável jovem a 2, os valores eram diferentes, então tinha uma certa confusão ali. Eles pegaram esses 2 benefícios, criaram o benefício de composição familiar, que vai aos jovens até 21 anos, então o benefício variável jovem parava em 17. Como tem uma distorção idade-série, às vezes os jovens de mais baixa renda ficam um pouco mais na escola, então de composição familiar permite que se pague o benefício até 21. E R$130 para a primeira infância, que é maior, inclusive, do que a linha de extrema pobreza. O benefício variável jovem, eles tinham valores abaixo da linha de extrema pobreza. Então, no desenho do Bolsa Família, como o benefício de superação da extrema pobreza completa a renda de todo mundo até R$89 per capita, e metade dos beneficiários recebia o benefício de superação da extrema pobreza, o valor do benefício básico, variável e variável jovem, simplesmente não importava para elas. Porque qualquer real que fosse dado a mais ou a menos desses benefícios seria completamente compensado pelo benefício de superação da extrema pobreza. Hoje, o benefício de composição familiar tem um valor menor do que a linha de extrema pobreza, mas o benefício de primeira infância, primeira vez temos algum benefício com valor maior do que o da linha de extrema pobreza, desde que o de superação da extrema pobreza foi criado. Então, agora, realmente dá para dizer que tem uma transferência de renda maior para crianças. E a gente tem, além desses 3 benefícios, um conjunto de outros benefícios, parte disso já existia, inclusive que está fora do Bolsa Família, que alguns estão mais relacionados a Brasil Sem Miséria do que ao programa Bolsa Família. Então, por exemplo, o auxílio de criança cidadã, que é o voucher de creche, ele está associado a, por exemplo, o que era o Brasil Carinhoso. Então, existe precedente nessas políticas. Em algumas delas, no caso da inclusão produtiva urbana, não tinha uma política anterior que esteja sendo reformulada, embora o auxílio inclusão produtiva urbana tenha um desenho muito similar ao do abono salarial, mas a gente tem uma certa correspondência entre esses benefícios que estão fora do conjunto de benefícios de transferência de renda pura e simples e coisas que já existiam. Nesse sentido, a proposta ela não inova tanto quanto pode parecer a um primeiro momento, com uma medida provisória grande, enfim, decretos e tal. Tem mais correspondência com o passado do que parece à primeira vista. Então, a estrutura de transferência de renda, na verdade, ela foi levemente simplificada. Eu seria a favor de uma simplificação maior, inclusive. Acho que nunca tive uma experiência muito positiva explicando para as pessoas como funcionam esses 3 benefícios, a complementação, etc. Eles ainda têm uma certa complexidade, então imagino que ainda há espaço para maior simplificação. Mas, de qualquer forma, ocorreu alguma simplificação já, e o papel do cadastro único das gestões municipais na gestão do Bolsa Família foi mantido. Os outros programas têm uma vinculação mais próxima do Brasil Sem Miséria, onde nós não estamos falando só da lógica assistencial. Esses programas eles são integrados com outras áreas naturalmente. Então, por exemplo, creche vinculado com a educação, assim como o Brasil Carinhoso era vinculado com a educação. Os benefícios de bolsa voltado para jovens de alto desempenho, eles são vinculados com a ciência e tecnologia, são vinculados com o esporte. A ciência e tecnologia já tinha uma bolsa semelhante antes. Então, nesses programas de inclusão produtiva, onde aparece algo que não é puramente assistencial, não se está fazendo uma grande ruptura em relação àquilo que já havia, só que agora com outro enfoque dentro de uma mesma lei. Então, mas feitos esses comentários, quer dizer, tem um monte de programa meio que empilhado num arcabouço normativo e faltou responder a pergunta: o que é Auxílio Brasil? Eu acho que grande parte da reação das pessoas com o programa e muito da crítica a respeito da complexidade que ele adquiriu
É porque até agora não se respondeu muito bem a pergunta: o que é o Auxílio Brasil? Qual a trajetória das pessoas entre os diferentes programas? A gente entende que tem programas de inclusão produtiva e transferência de renda ali dentro. O que é para quem? Qual o quantitativo de público? Qual que é o orçamento que vai ser direcionado para cada um desses programas? O que se imagina como a estratégia de superação da pobreza? Se é isso mesmo? Que seja a pobreza estrutural, conjuntural, quais são as ações que vão ser dadas em cada momento para os beneficiários e onde se espera que esses programas cheguem. Isso tudo, esse coração da nova proposta, faltou. E aí, nesse sentido, isso gera um certo espanto, a gente vê correspondência de coisas do passado em relação a hoje, mas falta esse pulo. Essa mudança de benefícios para as crianças, ela pode ter um efeito positivo em focalização. A gente sabe que a pobreza é mais concentrada em crianças do que em outras faixas etárias. Aqui eu tenho um gráfico que mostra, por faixa etária, a taxa de pobreza segundo 3 diferentes linhas internacionais, só a título ilustrativo. Vê que conforme a gente vai olhando para faixas etárias de pessoas mais velhas, a taxa de pobreza ela cai. A pobreza é muito concentrada em crianças. Então, nesse sentido, idade é uma variável mais facilmente observável do que renda. Ter um benefício que paga um valor maior para crianças pode ter um impacto positivo. Por outro lado, o Bolsa Família tem uma característica muito interessante, que é de pagar valores maiores para famílias que estão em maior vulnerabilidade. E qualquer tipo de benefício mínimo criado dentro do programa distorce isso. Criaram já um benefício mínimo no benefício de superação da extrema pobreza no valor de R$25. Isso já faz com que você diminua a capacidade do programa de efetivamente focalizar nos mais pobres. E aí tem uma grande ponto de interrogação com relação a esse benefício de R$400. Porque se ele for um benefício mínimo, aí você basicamente, o Auxílio Brasil vai ter um pouco menos de R$220 de benefício médio, segundo eu vi na imprensa. Então, R$400 de benefício mínimo, certamente, seguramente, mais da metade das famílias vai receber R$400 e ponto. Vai ser uma espécie de auxílio emergencial. Toda essa estrutura de pagar mais para as famílias em situação de mais vulnerabilidade é desfeita para esse conjunto de famílias, porque todo mundo vai receber R$400. E aí, nesse caso, a mudança ela é um pouco mais problemática. Então, mas isso ainda não tem arcabouço normativo para dizer que vai ser um benefício mínimo de R$400. Se for um benefício médio, ou seja, vamos dar mais R$180 para todo mundo, aí os 220 vão virar 400, acontece coisa parecida, mas em menor grau. Então, o desenho desses R$400 pode fazer diferença. E o simples anúncio desses R$400 já gera pressão por cadastramento, já gera mais gente no CRAS, já gera mais gente tentando entrar no cadastro único. Então, essa comunicação precisa estar mais clara, até porque as pessoas têm medo de perder o Bolsa Família. O Bolsa Família é um benefício que varia ao longo do tempo. Varia de acordo com a composição familiar, varia de acordo com a renda declarada, varia de acordo com o governo federal encontrar uma renda formal declarada em nome da família. Então, apesar de a gente ter um universo de mais ou menos 14 milhões de famílias beneficiárias do programa, se a gente olhar a taxa de cancelamento ano a ano, no passado, a gente vai ver que essa taxa de cancelamento sempre esteve na casa dos 20%. Tem muita entrada e muita saída. Então, o programa ele é mais volátil do que parece. Ele até poderia ser um pouco menos volátil, apesar de os seus números agregados serem estáveis. E aí, nesse sentido, tem muita insegurança a respeito do benefício, né? E prover essa segurança tem um impacto relevante. Em termos de orçamento do redesenho, quer dizer, de R$180, que era o benefício médio, para 220, tem um certo aumento. O que é esse aumento? O que isso significa? Isso é uma questão relevante na discussão. Segundo algumas contas que eu preparei nesse slide, mas tem um material aqui maior nesse artigo que eu estou indicando no rodapé, esse orçamento a mais, no desenho antigo de programas, deveria ser suficiente para eliminar 0,3, 0,4 da taxa de pobreza, segundo a linha de $1,90, que é mais ou menos R$154 per capita, que está entre o que se definiu para o Auxílio Brasil como extrema pobreza e pobreza. Essas linhas estão baixas, né? Então, se você olhar o histórico, nesse artigo eu tenho um histórico da linha de extrema pobreza no Brasil, desde a unificação dos programas, desde o início do Bolsa Família. E ali no período de 2011 a 2015, onde teve a aceleração inflacionária, você teve uma aceleração inflacionária e você não teve uma reposição. Você não teve o reajuste das linhas de pobreza correspondente à inflação do período. Então, ali gerou-se uma defasagem.
De 2016 a 2018, a linha de pobreza voltou a acompanhar a inflação. E de 2018 para cá, a gente teve esse reajuste que ocorreu há 2 semanas, mais ou menos, e que deve ter efeitos agora na folha desse mês. Mas se a gente fosse recompor o INPC de todo o período, a extrema pobreza não seria 100, ela seria 135 já. Né? Então, existe uma defasagem que foi principalmente acumulada ali de 11 a 15 e agora, mais recentemente, de 18 a 21. Se a gente olhar o INPC desde 2019 para cá, a linha de extrema pobreza estaria em 104, 105 reais. Então, ficou ainda abaixo do INPC, mesmo se a gente olhar 19, 20 e 21. Então, nesse sentido, a gente está atrás nessa agenda, né? E agora a gente tem um PIB per capita ainda em processo de recuperação este ano, mas já tem perspectiva de recessão à frente. O crescimento esse ano do PIB foi inferior ao que caiu. Então, a gente tem uma queda de PIB per capita que depois da recuperação que está projetada para o Boletim Focus para este ano, deve em algum momento do ano que vem levar a taxa de pobreza a um patamar 0,3, 0,4 maior do que era o patamar anterior, mas hoje essa taxa é maior do que esse patamar. Então, hoje, provavelmente, a gente tem um crescimento da pobreza ainda superior a esse reajuste do Auxílio Brasil. É lógico que é melhor haver o reajuste do que não haver reajuste, mas ele certamente é insuficiente para a deterioração da condição econômica do país. E aí, nesse ponto, com o PIB per capita parado, praticamente parado ao longo dos últimos 20, 30 anos, em média, é difícil a gente pensar em perspectivas de longo prazo para uma superação de pobreza que não tem uma estrutura de proteção social robusta por trás. A transferência de renda não vai resolver todos os problemas, não vai resolver todos os problemas ela resolve a pobreza até um determinado ponto. A partir de um determinado ponto a gente realmente precisa de crescimento econômico, mas essa estrutura ela ainda pode ser muito mais robustecida do que atualmente. Na questão do cadastramento, muito rapidamente, o cadastro único ele tem esse instrumento autodeclaratório que faz com que muita gente pense que as famílias omitem toda a renda que é declarada, toda a renda informal que elas recebem. Mas, a verdade, a gente fez algumas simulações num projeto de responsabilidade social que fizemos para o Centro de Debate de Políticas Públicas, e a gente mostrou nesse gráfico, em alguns outros exercícios, que as rendas informais, na verdade, elas já economizam para o Bolsa Família quase outro Bolsa Família. As famílias declaram os rendimentos informais de que dispõem. Então, a existência de mecanismos para que as famílias possam revelar o rendimento de que tem efeito. Nesse sentido, ignorar isso tudo e criar benefícios mínimos, achatar os valores dos benefícios, vai deixar para trás todo esse legado de registro de rendimentos informais, que tem muito que melhorar, mas já tem um impacto bastante significativo. Outro ponto de cadastramento do qual pouco se fala. Bolsa Família já tinha estrutura e valores de benefício definidos para zerar a pobreza do Brasil abaixo da linha de $1. Quando a gente está falando de linha de pobreza, o Brasil não tem uma linha de pobreza oficial. Então, a linha de pobreza do Bolsa Família, como ela tem esse problema de reajuste, não é uma boa linha para se usar. Tem alguns artigos acadêmicos que estimaram linha de pobreza com base em necessidade nutricional, com base em alguns fatores, mas o Brasil não tem a linha oficial. E a gente acaba usando muitas vezes em análise de linhas internacionais, que são médias das linhas dos países. Então, a gente fica numa referência circular eterna. Mas o fato é que, olhando para a pior das linhas, uma linha imencionável num debate internacional, que é a linha de $1, nós nunca zeramos a pobreza nela. Essas estatísticas foram calculadas segundo a PNAD, elas estão sujeitas a algum tipo de erro, porque a PNAD é feita para capturar dados de mercado de trabalho, não exatamente dados de pobreza, mas percebe que a estrutura da PNAD subestima a taxa de pobreza real, porque ela pega mercado de trabalho, ela pega quem tem renda. Então, se a PNAD encontrou 3% da população com renda abaixo de $1 num determinado ano, provavelmente o percentual é superior a esse. A PNAD não entrevista a população de rua, por exemplo. Então, esses resultados nos levam a crer o seguinte: transferência de renda não é a fórmula, a estrutura com que se paga o benefício é super importante, mas o cadastramento é tão ou mais importante ainda do que isso. E o cadastramento hoje é um tópico que passa longe de todos os debates.
A gente precisa de mais recurso de cadastramento. O governo federal discute um programa de transferência de renda com 30 bilhões de reais de orçamento, e depois o orçamento associado no nível federal para o cadastramento é 0,1% disso. E esse orçamento acaba não sendo suficiente para financiar o quê? O que nós precisamos agora? Busca ativa. A pobreza aumentou, tem mais gente na rua, é mais difícil localizar essas pessoas, a gente precisa, então, da assistência social indo para os lugares, a gente precisa reduzir a carga das gestões municipais com atualizações cadastrais. A gente precisa discutir esses pontos para poder melhorar a focalização. O Brasil já tem um dos melhores resultados no mundo, como eu mencionei. Não quer dizer que não tem espaço para melhorar. E a gente precisa ter o recurso direcionado a esses resultados. Então, além disso, o Cadastro Único permite o uso de dados para focalizar e melhorar diversas outras políticas públicas e racionalizar a política social. Critérios de família, critérios de rendimentos, critérios de família, por exemplo, o que é família e o que não é família do BPC são diferentes do Bolsa Família, que são os critérios podem ter critérios mais vinculados ao conceito de responsabilidade civil ou de família que realmente divide despesa. Isso tudo complexifica a política social e a distancia de uma capacidade efetiva de superação da pobreza. Então, a gente deveria usar mais o Cadastro Único e ser ainda mais intersetorial do que nós somos. O meu medo do debate de a gente ficar dizendo que o Auxílio Brasil foi intersetorial demais é que o Brasil tem um histórico ruim de direcionar políticas para a população mais vulnerável. Antes do Cadastro Único, muitas das famílias que estão registradas lá não tinham nenhuma informação e nenhum registro do governo federal. Então, a gente precisa manter essa articulação. Agora, a articulação precisa ter começo, meio e fim. Qual é o público, qual política pública vai ser dada e qual o objetivo. Essa narrativa é essencial. E o Cadastro Único é a oportunidade de executar e racionalizar toda essa estrutura, todo esse sistema. Sabe-se muito pouco sobre como superar a pobreza definitiva, falando de superação intergeracional. A gente melhorou muito indicadores meio no mundo, não estou falando só de Brasil. Então, você melhora a quantidade de anos que a criança fica na escola. Você aumenta a taxa de permanência escolar. Mas na hora que você olha aprendizado, na hora que você olha rendimento, os efeitos são muito mais modestos do que se esperava. Subjetivamente, uma série de aspectos. Mas a gente ainda não sabe o que precisa fazer para uma família extremamente pobre hoje, em pobreza estrutural, não esteja extremamente pobre em pobreza estrutural daqui a 1 ou 2 gerações. E o ponto é que existem duas grandes visões a respeito desse tema. Uma é uma armadilha de pobreza. Pobreza gera pobreza. Então, seria a ideia de que a pobreza é uma privação cognitiva, ela gera estresse, ela gera uma série de coisas que te impedem de sair dessa condição. E tem uma outra visão, que é a questão mais associada a incentivos, capital humano, desenvolvimento infantil, tem gente que fala em motivação, inclusive. E existe um debate amplo na política pública e mesmo na literatura a respeito destes temas. E aqui a gente já precisa falar de políticas articuladas e coisas que vão além da assistência social, porque, de fato, a inclusão produtiva ela não acontece na assistência social exclusivamente, ela vai acontecer nas empresas, ela vai acontecer no microcrédito que a família tomar para melhorar o empreendimento, ela vai acontecer fora da assistência social. Então, a assistência social é importante para o público, mas não para o desenho da política pública que promove a efetiva inclusão das famílias em atividades produtivas. Então, no passado, já propusemos poupança para os jovens que pudessem terminar o ensino médio, no programa de responsabilidade social, assim como seguro social para trabalhadores, usando a estrutura de transferência de renda para criar programas também de natureza trabalhista, ou seja, programas que pagam mais benefício para famílias que declaram rendimento no Cadastro Único. Esse é um público esquecido da política social. Esquecido em que sentido? Não que eles não sejam beneficiários, mas a única coisa que eles ganham ao declarar sua renda maior no Cadastro Único é perder o valor do benefício de superação da extrema pobreza e não existe política pública pensada para elas. Enquanto eu não tiver política pública pensada para quem declara renda no Cadastro Único, eu não tenho política pública de transição. Não adianta eu desenhar todas as políticas de inclusão produtiva focadas na extrema pobreza, quando a pessoa atinge R$1 acima da extrema pobreza, eu tiro tudo dela, e aí ela cai na pobreza de novo. Então, a gente precisa ter uma estrutura de seguro social que olhe para este público. E o Cadastro Único é essa oportunidade. É ali que se pode fazer esse tipo de ação. Aí já estamos falando de coisas além de transferência de renda.
da questão, por exemplo, do auxílio de inclusão produtiva urbana. Ele replica o abono salarial para os mais pobres. O abono salarial a gente já sabe que tem baixa efetividade para a superação de pobreza. Pela perspectiva das famílias mais pobres, você está dando benefício no momento de menor vulnerabilidade, que a família já tem acesso ao seguro, que representa um contrato de trabalho CLT. E o contrato de trabalho CLT, se for feita a conta, já representa um incentivo financeiro bastante relevante para as famílias deixarem o programa de transferência de renda. Detalhe, elas não deixam, existe regra de permanência que mantém essas famílias por mais 2 anos. Então, nesse sentido, o auxílio de inclusão produtiva urbana talvez tivesse o recurso mais bem utilizado, aumentando a transferência de renda, aumentando linha de pobreza, aumentando o valor de benefício. Ou vinculando esse auxílio ao microempreendedor e a microcrédito produtivo orientado de alguma forma. E, por fim, o público do Bolsa Família tem uma grande heterogeneidade. São 14 milhões de famílias, são mais de 40 milhões de pessoas, e a gente tem, para um público tão diverso, necessidades muito distintas. Então, a gente vai desde trabalhadores de baixa renda, pessoas em situação de pobreza estrutural, até jovens que são medalhistas em Olimpíadas nacionais, como, por exemplo, de matemática. E essa heterogeneidade é que é a grande dificuldade dos programas de inclusão produtiva, que muitas vezes tentam ser de uma escala muito grande, acabam, por conta da escala muito grande, tendo que padronizar muitas coisas e, com isso, matam a efetividade do programa, enquanto que os públicos dentro dos 14 milhões de famílias podem ser mais bem identificados e podem ser pensadas ações de menor escala, mais ações que beneficiem essas pessoas. Agora, para isso, a gente precisa ter a trajetória completa delas dentro da estrutura de políticas sociais do governo federal. E com isso eu encerro. Muito obrigado. Vou começar pela Débora e vou fazer uma pergunta minha e uma pergunta que veio do público do Alceu Lima, que toca no teu ponto final da tua exposição, que seria possível expandir o Bolsa Família, financiando essa expansão com a tributação dos mais ricos. Para simplificar, não vou falar aqui em que bases tributar, mas basicamente você falou de dividendo, imposto de renda, etc. Né? A pergunta do Alceu já não existe tributação excessiva? Não seria melhor reduzir outras despesas públicas para fazer caber a expansão do Bolsa Família? Essa é a pergunta dele. Eu vou aproveitar a carona aqui e vou te perguntar sobre o tema da estabilidade e instabilidade do programa. Porque me parece que um dos aspectos da efetividade de qualquer programa de transferência de renda, digamos, é o público potencialmente beneficiado entender quais são as regras e quais são os mecanismos de adesão e o que ele vai receber, para ele minimamente se programar. Você deu a impressão de que essa mudança bagunçou o coreto, vamos dizer assim, né? Me pareceu que o Vinícius tem uma visão menos pessimista a esse respeito, salientou mais a continuidade do que a ruptura, né? Então, eu queria que você comentasse esse eventual contraste aqui que eu supostamente identifiquei entre a exposição de vocês dois. Primeiro, a pergunta do Alceu. Quando você falou, cortou um pouquinho, acho que a minha internet caiu aqui, mas eu entendi o todo. E li também aqui a questão do Alceu. Então, o que é a questão aqui? Eu acho que a questão tributária no Brasil ela é muito menos de carga e muito mais de composição. Já se é sabido, acho que já existem inúmeras discussões e trabalhos a esse respeito, em relação à regressividade da nossa carga tributária e ao tratamento especial para alguns tipos de renda e que são rendas muito características do topo da distribuição. Quando a gente vai para os dados do imposto de renda, por exemplo, e esses dados antes não eram disponíveis, a partir de 2014, 2013 que eles se tornam disponíveis, e isso trouxe uma possibilidade de análise para a gente muito importante, que é o quê? Quem está no topo da distribuição, e aí eu estou falando ali dos mais ricos, dos super ricos ali, eles têm grande parte da sua renda pouco tributada. Então, a gente tem que o imposto de renda de pessoa física, por exemplo, ele cresce, a alíquota efetiva, que é aquela que depois que a gente desconta as deduções, o quanto que a pessoa efetivamente
paga de imposto de renda, depois que a gente desconta isenções, deduções, ela cresce conforme a gente avança na estrutura distributiva e depois ela cai para o topo da distribuição. E grande parte disso é porque uma parte importante da renda dessas pessoas que estão no topo da distribuição não estão sendo tributadas. E aí, basicamente, por isso que eu coloco os lucros e dividendos, é que a isenção de lucros e dividendos acaba gerando essa distorção. E aí tem toda aquela questão de que os lucros são tributados na pessoa jurídica e que aí, de fato, no nosso caso, no Brasil, a gente isenta a distribuição dos lucros. Só que isso é muito problemático. É problemático porque nós somos um dos poucos países que fazemos isso e porque a gente gera distorções no sentido de incentivar a pejotização, de fazer com que as pessoas consigam fugir do tributo, do imposto sobre pessoa física, e isso gera distorções na distribuição de renda. Então, quando eu estou, por exemplo, falando a respeito dessa desse aumento de tributação para financiar mais recursos para um programa de transferência, que, a meu ver, agora é mais necessário, ou seja, é necessário que ele seja mais robusto, eu estou falando basicamente de modificar a estrutura de tributação direta no Brasil. A gente tem uma capacidade de tributar, na verdade, na nossa estrutura de tributação do patrimônio, ela ainda é ruim, a nossa estrutura de tributação da renda de pessoa física é ruim por esses motivos que eu ressaltei, e aí a gente acaba tendo, de fato, uma subtributação dos mais ricos. Então, eu acho que a gente precisa enfrentar esse debate, por quê? Porque a nossa carga tributária é muito regressiva, os pobres pagam mais, exatamente porque 50% da nossa carga tributária é tributação sobre consumo, e a tributação sobre consumo ela é regressiva por natureza. A gente, né, o tributo que se paga por aquilo que se consome, ele é o mesmo se a pessoa ela ganha um salário mínimo em relação a uma pessoa que ganha, né, 100 mil reais por mês. E aí, a tributação do consumo ela é regressiva por natureza e a gente precisa tributar o consumo. É a nossa base mais ampla, a nossa base mais certa. A gente precisa financiar políticas públicas, a gente precisa financiar a educação, saúde, então a gente precisa tributar o consumo. Só que o que eu acredito é que a nossa tributação da renda, ela teria mais capacidade de mitigar a regressividade da tributação do consumo, parte dessa regressividade, e ela não faz isso hoje por conta desses problemas. Então, o que eu proponho, de fato, né, o que a minha discussão a esse respeito, é que a gente, de fato, amplie um pouco a tributação sobre essas rendas que hoje são subtributadas, obviamente fazendo, né, calibragem no sentido de, ok, se a gente vai tributar dividendos na pessoa física, a gente tem que reduzir um pouco a tributação na pessoa jurídica, mas tem que calibrar isso bem, porque não pode perder receita hoje no Brasil, exatamente porque a gente está em crise fiscal. Então, essa discussão é muito mais no sentido de composição da carga tributária e tributar mais quem hoje é subtributado do que, de fato, de aumentar a carga tributária. E aí, o que o nosso trabalho mostra é exatamente isso. Se a gente mexe lá no imposto de renda de pessoa física, aumentando um pouquinho a faixa ali de quem é mais rico, e para isso, tributando dividendo, porque é importante também, porque senão a gente só vai tributar a renda do trabalho, e aí a gente cria uma simetria entre a renda do trabalho e a renda do capital, que ela é problemática, que de fato ela piora a distribuição, e aí a gente de fato faz isso para financiar um programa, e os efeitos disso são de fato muito, na verdade, né, o que a gente tem, que os efeitos são positivos do ponto de vista macroeconômico, exatamente porque antigamente a gente tinha uma discussão de que se a gente tributar algumas rendas do topo da distribuição, a gente vai desestimular a poupança, e aí, consequentemente, a gente vai desestimular o investimento e a economia vai crescer menos. Mas as evidências empíricas mais recentes, elas mostram que, em geral, a tributação do topo da distribuição, uma tributação maior no topo da distribuição, não traz esses efeitos econômicos muito expressivos, esses efeitos contracionistas muito expressivos, e alguns trabalhos mostram também que a tributação de dividendos, inclusive, ela acaba promovendo uma realocação do capital mais eficiente. Então, a gente já tem evidência empírica que mostra que esse não é um problema, de fato, muito efetivo e que a gente deveria apostar nesse tipo de financiamento exatamente por conta desse efeito que um programa desse tipo podia ter. Exatamente porque a gente está redistribuindo renda, ajudando na distribuição, né? Está fazendo com que o sistema tributário seja um pouquinho mais justo, porque discutir política social, transferência de renda, sem discutir o sistema tributário, eu acho também que é complicado. O que a gente viu ao longo dos anos 2000? Bolsa Família cresceu muito e teve seu impacto na distribuição de renda, mas pelo lado da tributação, a gente concentrou renda. Basicamente porque a gente aumentou a participação de tributos
indiretos, da tributação sobre consumo, e a gente não mexeu na questão da tributação da renda que não está sendo progressiva como deveria ser. E aí a gente acaba tendo um efeito contraproducente, ou seja, a gente penaliza os mais pobres por uma carga tributária maior, exatamente por conta dessa tributação do consumo ser mais pesada para eles, e aí a gente mitiga parte desses efeitos positivos que a transferência de renda traz. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa discussão conjunta no Brasil. A gente está discutindo uma ponta, né, o lado da transferência, da questão das transferências, mas a gente não está discutindo o sistema tributário. E aí eu vejo que o caminho mais efetivo para isso é a gente discutir o sistema tributário e, ao mesmo tempo, né, usar a redistribuição para canalizar esses recursos de uma forma justa e que seja, de fato, que impulsione a economia, como, né, os resultados que eu mostrei. Débora, a outra pergunta eu vou te pedir para você responder depois. Você Mais elaborou rápido. tão bem a resposta ao seu, Tá. e que eu vou ter que jogar a palavra agora para o Vinícius. Beleza, tá bom? beleza. Tá bom. Vinícius, você fez ênfase, digamos, no cadastro, né? O cadastro como um instrumento crítico da política, da efetividade da política. Eu queria que você explorasse um pouco mais esta questão de como o cadastro ele vai sendo elaborado, as informações vão sendo incorporadas ao cadastro. Qual é o papel dos municípios neste processo, né? E como é que é a articulação entre os três níveis de governo, mas em particular entre o governo federal e os governos municipais, no âmbito dos programas de assistência social no seu conjunto, porque você tem esses centros de referências da assistência social. E uma crítica que se encontra com frequência na imprensa, eu queria checar com você, que é um especialista, para ver se de fato é o que vem acontecendo, é que há uma grande desarticulação, ou seja, a grana vai, mas não há um trabalho mais articulado, fino, digamos, de articulação com essas instâncias municipais, né? De tal maneira que perde-se efetividade das ações de política social nos municípios. O papel dos municípios no cadastro e dos entes federativos, né? Então, o governo federal basicamente estabelece regras, disponibiliza sistema que permita unificar os critérios de coleta de informação, promove capacitação para os municípios e para os estados também em alguma medida, e a rede de coleta de informações ela é uma rede municipal e vinculada ao município. Então, é o município quem faz a operação, o dia a dia, o registro das famílias, a atualização cadastral, a averiguação cadastral. O cadastro único ele tem vários blocos de perguntas, tem blocos suplementares, são seguramente mais de 50 perguntas com certeza, já tirando aquelas perguntas que tem a pergunta secundária, a pergunta terciária. Então vai perguntar dados de caracterização de toda a família, documentos de toda a família, escolaridade da família, situação do domicílio. Então, por exemplo, do que é feito o piso, do que é feita a parede, do que é feito o teto, como é que cozinha, se tem acesso à luz. Vai perguntar se tem criança em creche, vai perguntar qual o nível de escolaridade mais alto que cada membro da família atingiu, vai perguntar qual é a natureza da ocupação, vai perguntar renda do último mês, renda acumulada dos últimos 12 meses, número de meses trabalhados nos últimos 12 meses, e vai perguntar a renda de outras fontes que não sejam trabalho. Vai ter uma série de questões... Você precisa fazer um treinamento para responder, então, o cadastro único. Eu fico imaginando uma família de baixa renda, e em geral de baixa instrução. Como é que se dá na prática esse preenchimento? Quer dizer, é o agente social da prefeitura? Qual é o mecanismo que, digamos, de alguma maneira assegura de que os dados que estão sendo ali imputados eles são dados que espelham, de fato, a realidade daquela família? É interessante do ponto de vista antropológico, né? Porque contraria o pressuposto nosso, digamos, que é da não confiabilidade. Você está dizendo que o negócio funciona, que os dados são... Digo. É o pressuposto da economia também. Na verdade, a evidência que já surgiu em outros artigos acadêmicos, em outros contextos, é que as pessoas manipulam menos esse tipo de instrumento do que se espera. E aí a gente tem dois pontos. Primeiro que as rendas declaradas são checadas com outros registros formais. Quem checa? O município checa? O governo federal.
Só que na hora que o governo federal checa, ele identifica inconsistência e manda para o município averiguar. E aí o município faz a averiguação. Precisa, em alguns casos, a família tem a oportunidade de digamos, contestar aquela informação que foi encontrada, né? E aí esse processo de contestação, etc., ele acontece no nível municipal e depois ele sobe para o nível federal. Então, você percebe que, no início, a ideia do cadastro único era ser um apoio ao Bolsa Família. Mas, com todo esse universo de questões que foram criadas, você cria uma grande agenda para direcionar políticas públicas para essas famílias. Já tem mais de 20 programas sociais no cadastro único, vários pequenininhos, alguns maiores, tarifa social de energia elétrica, por exemplo, que dá a conta de luz, é cadastro único. Então, você tem alguns programas que são vinculados ao cadastro. O papel do federativo, do governo municipal, entra mais na questão da execução, e isso não mudou, né? Então, o município continua fazendo o cadastramento, o cadastro único não foi instituído em lei, em medida provisória do Auxílio Brasil menciona o cadastro único, não teria nem lei a revogar, então essa questão não mudaria. Agora, existe a oportunidade de se fazer uma estratégia de identificação de vulnerabilidade social, direcionando recursos para cadastramento, aí não só para uma boa qualidade da informação de renda, como de todas as outras partes do cadastro único. Porque qual que é a diferença do cadastro único com a pesquisa estatística? O cadastro único sabe quem é a pessoa. Então, você consegue fazer política pública para aquela pessoa. E aí, isso precisa estar compatível com as pesquisas estatísticas agregadas. Então, existe uma agenda para que se possa ter mais recurso de cadastramento, mais recurso para buscar famílias em situação de vulnerabilidade, para identificar melhor a situação dessas famílias, e aí, a partir disso, definir trajetória. Que política pública para qual público? No início da pandemia, o cadastro único tem informação se o trabalhador é formal ou informal. E essa informação tem fidedignidade. Optou-se por não usar a informação e pagar um benefício fixo para todas as famílias. A gente coleta muita informação e usa muito pouco. E remunera muito pouco quem está trabalhando para coletar esses dados. Nós temos uma coisa muito boa, e coisas muito boas são fáceis de piorar. Esses 3 pilares são centrais para manter o programa de pé com a estrutura que ele tem hoje. E tem espaço para... Quais os 3 pilares? A gente ter o município fazendo o cadastramento com a liberdade de a família se autodeclarar. Então, a família que entrou em condição de pobreza vai até o lugar e consegue se cadastrar. Vinculação com pesquisas estatísticas nacionais, então a taxa de pobreza que eu vejo na PNAD contínua, que o IBGE calcula por meio do censo municipal, tem que estar minimamente representada dentro do cadastro único. O Bolsa Família tem um mecanismo de estimativas de pobreza, que é um mecanismo vinculado à fila, que é associado a estimativas de pobreza do IBGE, mas estou falando de uma coisa um pouco mais ampla, vinculada a todo o cadastro único. E, por fim, a articulação dos 3 níveis de governo com uniformização de regras. Então, você consegue uniformizar as regras, liberdade para que as famílias entrem e vinculação com estatísticas nacionais. E esses 3 conjuntos, a vinculação com estatísticas nacionais hoje é o que a gente tem de menos forte. Esse conjunto de coisas tem poder é basicamente o que a gente tem de diferente. E que levaria algumas pessoas a achar que a gente deveria ter um resultado muito ruim de focalização, e quando a gente compara os países, nosso resultado é muito bom. Muito bom. Deixa eu passar para voltar, Débora, para você, esse tema da complexidade, da estabilidade ou instabilidade do programa. E eu vou compartilhar com vocês uma impressão que eu tenho de leigo, né? Que digamos, é natural que o policymaker, e sobretudo o economista, delire com a quantidade de as possibilidades que os bancos de dados abrem, de cruzamento de variáveis e tal. Mas ouvindo a fascinante exposição que o Vinícius fez agora, eu fico pensando assim, mas que trem complicado, como diriam os mineiros, né? Quer dizer, e que dá um grau de intrusividade do governo também muito grande, porque você sabe se o Joãozinho tem a casa disso. Não é mais simples você estabelecer, você faz lá
um cálculo fiscal razoável de longo prazo, olha, cabe fazer transferência até este nível, tá certo? E eu dou uma renda básica, e não quero saber todas as características, não tento fazer uma focalização hiper precisa, porque com isso eu ganho simplicidade, tanto na administração do programa, quanto no entendimento da família. Eu estou fazendo um raciocínio tosco ou você acha que tem alguma pertinência? Não é nada tosco, não, imagina. É muito pelo contrário, é toda uma discussão que tem sido feita agora em relação né, a questão dos programas de transferência de renda, ou seja, a gente manter de fato um programa mais focalizado, ou toda essa discussão que acabou se acelerando com a pandemia. A questão de uma renda básica, de uma renda universal, básica, ela já estava ganhando espaço nos últimos anos, principalmente na literatura mundial, em outros países, exatamente por conta dessa tendência de precarização do mercado de trabalho, ou seja, esse crescimento desses empregos, né, ruins, que a gente chama, desses empregos muito instáveis, informais, etc. Então, já tinha toda uma discussão muito expressiva acontecendo de que você tem que dar condição para a pessoa para ela poder ter determinado poder de barganha. Né? A ideia de uma renda básica universal seria exatamente que você dota a pessoa de um poder de barganha para que ela não precise submeter, né? Para que ela consiga ali ter condições básicas, né, de alimentação e de vida, e que para que ela tenha um certo poder de barganha para ela não submeter de fato a jornadas exaustivas. Então de fato essa ideia de trazer para o cidadão uma possibilidade de escolha ali, né, e de garantias mínimas de condições de vida. Isso já vinha ganhando muito espaço. E aí veio a pandemia, e obviamente com a pandemia isso cresceu muito mais, porque viu-se que, né, o Bolsa Família, como eu falei antes, o Bolsa Família já não estava conseguindo acompanhar o crescimento da pobreza e esse crescimento dessa volatilidade de renda. O auxílio emergencial trouxe isso, ou seja, tem um contingente de invisíveis que a gente não estava cuidando, que são essas pessoas de renda extremamente volátil, mas aí tem mês que ganha mais, tem mês que ganha menos, e aí essa pessoa não vai ali conseguir né, se enquadrar nos critérios do Bolsa Família, mas essa pessoa precisa de ajuda, exatamente porque ela não tem essa estabilidade de renda. E aí suscitou essa discussão. Eu acho que é uma discussão de longo prazo para o Brasil, eu acho que a gente precisa, não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo, eu acho que a gente vai precisar enfrentar essas novas crises, e aí essa nova crise do trabalho, né, exatamente por conta dessa informalidade crescente, dessa vulnerabilidade crescente no mercado de trabalho. Mas eu também não sou, né, adepta de que a gente tem que jogar fora um programa que é extremamente importante, de sucesso, como Bolsa Família. Eu acho que as condicionalidades do Bolsa Família são importantes, se mostraram importantes ao longo dos anos, né, para o Brasil, mas a gente tem, de fato, que, para o longo prazo, pensar políticas mais amplas de transferência de renda. E aí seria esse caso. Acho que o Vinícius tocou nesse assunto. Por exemplo, se a gente expande os benefícios para famílias com crianças, então a gente tira um pouquinho ali dos critérios, exatamente para a gente não precisar ser tão específico nos critérios, tira o critério renda, então, mas faz um critério indireto, como famílias com crianças, exatamente porque as famílias com crianças, em geral, né, são as mais pobres, as que têm mais crianças são mais pobres, e, de fato, a gente consegue ter um benefício para estimular ali a primeira infância, uma fase da vida que, de fato, é muito importante né, que a criança não tenha privações, tenha um ambiente mais tranquilo de vida para que ela se torne um adulto produtivo, um adulto, né, sem maiores problemas. Então, essa discussão está posta. Eu acho que ela não está encerrada. Exatamente porque, como eu disse, eu acredito que a gente vai ter que rediscutir a proteção social no Brasil. Só que eu acho que para agora a gente não conseguiu nem lidar, por exemplo, com a questão da expansão, de fato, do programa de uma maneira mais estável. Existe uma crise fiscal, existe um problema de financiamento que a gente tem que lidar. Existe uma regra fiscal que, inclusive, por enquanto, limita, por exemplo, se a gente tem mais, a minha, né, proposta, se a gente tributa Sim, não se mais os encaixa mais no teto, se a gente tributa mais os mais ricos, a gente tem mais receita, mas e aí como que a gente canaliza para a proteção social? Pelo teto a gente não consegue fazer isso. Então, eu acho que para o momento, a solução mais adequada era fortalecer o Bolsa Família, expandir benefícios, atualizar as linhas de pobreza, para depois a gente fazer uma discussão mais de longo prazo a respeito da expansão para uma renda básica, para, de fato,
para uma renda básica universal, para, de fato, a gente conseguir ter tempo para pensar, de fato, com mais cuidado essas coisas. Então, a minha questão é mais essa. Vinícius, a tua opinião também sobre essa questão, digamos, de focalização, a provocação que eu te fiz, como é que você responderia? Olha, Sérgio, é radical para a nossa realidade hoje. Eu teria um pouco de receio de uma mudança tão radical. Porque qualquer que seja o tamanho do programa, ele vai ter um orçamento dado, né? E para esse orçamento, se a gente tem 10 pessoas para atender, ou se a gente tiver R$300 e 10 pessoas para atender, a gente pode dar R$30 para cada um, ou a gente pode tentar identificar quem mais precisa e complementar a renda dessas pessoas. Considerando que a gente conseguiu construir um dos mecanismos mais eficientes do mundo para identificar as famílias mais pobres, eu acho que a gente tem uma oportunidade de usar e explorar isso. É invasivo? Sim. São muitas perguntas. Até por isso que eu acho que essas perguntas isso deveria gerar mais contrapartida de política pública do que gera. Porque a gente está falando de transferência de renda, mas as necessidades das famílias são múltiplas. Então, você tem questões de saneamento ali. Você pode guiar a política de saneamento com o cadastro único. Você pode guiar a política de habitação. O Minha Casa Minha Vida tinha algumas políticas vinculadas ao cadastro único. O atual, do governo atual também tem, esqueci o nome agora. Mas o ponto é que o dado do cadastro único que é usado para focalizar as políticas é sempre renda. É só renda. Então, assim, não importa o que a família me declarou na sessão. Eu perguntei para ela as características da casa, mas na hora de definir a política habitacional, eu uso renda. Não faz sentido. Claro. Ou a gente usa tudo, ou eu concordaria com você em parte de dizer, se não for usar, então vamos perguntar renda, vamos perguntar renda direito, passar a fazer mais perguntas de renda para perguntar direito, em vez de ter 200 perguntas, nós vamos ter 20. Claro. Deixa eu ver se eu, digamos, traduzo para meu entendimento, eventualmente de todos que estão aqui nos assistindo, dos não especialistas. Quer dizer, se você fosse definir um benefício básico, digamos, não condicionado e universal, dadas as nossas restrições fiscais, para que ele pudesse contemplar todo mundo, ele teria que ter um valor muito baixo, tá certo? Dada essa restrição fiscal, o que você está dizendo, olha, faz mais sentido, do ponto de vista, inclusive, de justiça social, além do problema macro, você olhar, ter as informações e direcionar esse benefício em função de necessidades reais capazes de serem aferidas. E o segundo comentário que você fez, quer dizer, me dá a sensação de que, quer dizer, aí tem o desafio da intersetorialidade, né? De pegar essas informações e compartilhá-las entre os vários órgãos, ministérios, etc., em diversos níveis E aí realmente você esbarra nos problemas de competição burocrática, de isolamento das burocracias, de competição entre níveis de governo e tal. Mas a informação tá, o que você está dizendo ali, a informação está ali, quer dizer, o dado para que a gente possa avançar e está feito e não vamos jogar isso fora, não vamos jogar o bebê fora junto com a água do banho. Esse é o argumento. Sim, é perfeito. Tá. E você, digamos, você diz que apesar de todos os solavancos, o cadastro único tem se consolidado como um instrumento de política pública que vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. É uma coisa, digamos, é um ativo que o Brasil tem. Não está sob risco. É um ativo que o Brasil tem. Deveria estar em lei, pelo menos, né? Um decreto. Deveria estar em lei. É um ativo que o Brasil tem e que está e do qual não se fala no debate. Esse que eu acho que é o principal ponto. A gente deveria falar mais de cadastramento, localização. Não é simples localizar essas famílias, não é simples fazer o cadastramento. E como na sua moderação você comentou, a Débora também comentou, a família precisa saber o que ela está recebendo minimamente. Hoje já é complicado a beça.
Então, eu não expliquei aqui como funcionam os benefícios, como eu geralmente faço, porque eu excedi o dobro do tempo que eu excedi. A gente faz uma segunda conversa. É uma segunda conversa. Então, mas o cadastro hoje, ele é um ativo, ele é o único país que eu conheço que se atreveu a fazer uma coisa parecida com o Brasil foi a Colômbia, mas não teve coragem de fazer um sistema puramente autodeclaratório. Uhum. Ele tem também uma checagem estatística. Sim. E essa checagem estatística é um inferno, porque imagina, você precisa fazer uma pesquisa de campo para identificar quem é pobre ou não, aí você identificou, aí depois você volta para o campo para saber quem são as pessoas e atribuir os benefícios. Sim. Na prática, os países que fazem isso atribuem benefícios com base em dados de 3 anos antes, Sim. 4 anos antes. Cadastro E, único, não. e a pobreza é dinâmica, né? A pobreza é dinâmica, né? Quer dizer, uma das características é que a flutuação de renda é muito abrupta, quer dizer, você tem que reatualizar esses cadastros e aí, de fato, você tem razão que ou é no autodeclaratório ou você não tem outro mecanismo, né? Gente, olha, eu adoraria ficar horas aqui conversando com vocês, mas nós batemos aqui no nosso limite. Palavras finais aqui de cada um de vocês, para acrescentar coisas que vocês gostariam de ter dito e não disseram. Tentar ser mais rápida dessa vez. Só agradecer mesmo, complementando só o que eu queria ter complementado aqui, a questão do cadastro. Eu acho que o Brasil é um país com muitos problemas, e problemas de diversas nuances. Então, a gente precisa, sim, de um cadastro, precisa, sim, de um mecanismo para que a gente conheça os problemas, de fato, né, do Brasil e os problemas das famílias. Então, eu concordo bastante com isso, que a gente é um ativo, a gente precisa atualizá-lo de forma, né, cada vez mais periódica, mais efetiva. A administração tem que ser mais fácil, exatamente para que a gente consiga. A gente não pode ficar no escuro, né? A gente não pode fazer política pública no escuro. E eu acho que o cadastro único ele auxilia muito nisso. Então, eu também sou bastante favorável à manutenção do cadastro, né, e à importância do cadastro. E aí, por fim, só agradecer mesmo e dizer que foi ótimo o debate. Obrigada. Só isso. Muito bom. Não, Débora, realmente foi... Vinícius, fala primeiro, depois eu dou um plazinho final aqui. Também agradecer e enfatizar a complexidade, a heterogeneidade do público das transferências de renda. A transferência de renda a gente aprende, não, a gente sabe fazer. E vários países já replicaram modelos de transferência de renda, já conseguiram chegar nessa fórmula. O que a gente precisa, evidentemente, é encontrar meios de prover uma transferência de renda que consiga suprir a subsistência das pessoas e oferecer algum tipo de seguro. A grande dificuldade é a emancipação de pobreza e a gente perde oportunidades de direcionar as pessoas em caminhos de emancipação da pobreza mais efetivos por conta aí realmente de falta de políticas públicas e trajetórias que permitam estimular talentos, como eu mencionei, caso de Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Esporte, alunos com notas de Enem. A gente tem um universo de jovens de destaque que tem condição de superar a pobreza, e a gente pode olhar os que quase chegaram lá e os que quase chegaram lá, e com isso desenhar uma estratégia de superação de pobreza que seja mais integrada. E para isso a gente precisa de informação. Essa é a mensagem principal. Muito bom. Ao ouvi-los, me veio aquele famoso ditado, que é muito bom, que é o ditado de que para toda pergunta complexa tem uma resposta simples, ela está errada, né? E eu acho que o que a gente conseguiu fazer aqui é iluminar um pouco da complexidade de uma política que a gente imagina que conhece, mas quando você desce um dedo de profundidade na análise da política, você percebe que você, a rigor, conhecia muito menos do que imaginava. E acho que essas conversas que a gente tem aqui, elas servem, entre outras coisas, para isso, para, de alguma maneira, medir a nossa ignorância, digamos, e dar um passo à frente na compreensão dos problemas e das soluções, e contar com gente capacitada como vocês é um luxo. Então, olha, muito obrigado. Vamos voltar ao tema do cadastro, né? Curioso, porque não é um tema charmoso, né? Mas é um tema muito importante e que pode ser apresentado de uma maneira interessante.
né? Essa dimensão antropológica é fascinante, né? Porque contraria a premissa com a qual nós trabalhamos, que as pessoas mentem, né? Sobre renda em particular, né? A evidência parece sugerir algo diferente. Então, eu termino aqui, só me resta aqui dar os parabéns pela Débora, pelo o título do Atlético, que é uma questão de dias, estará consumado. Tá bom? Então, um abraço, gente. Obrigado, hein?